já pisou o Santo dos Santos. E amém. Glória a Deus, meus irmãos. Deixa eu compartilhar algo com vocês. Se você está com a sua Bíblia aí, eu creio que com certeza deve ter uma Bíblia aí na sua casa, em suas mãos ou próximo a você. Abra lá em Mateus 20. Mateus 20, eu quero ler a partir do verso 20. Se fosse para mim dar um nome a essa ministração, eu ia falar assim: pede para a mãe. Mateus 20. Se puder, deixa aberto aí, deixa eu compartilhar algo aqui antes com você, meus irmãos. Sabe, Cristo, Ele chamou, e Ele chama eu e você, para um lugar nele, para um entendimento, que não tem nada a ver com essa terra, não tem nada a ver com esse plano natural, mas o chamado do Senhor Jesus é para que eu e você possa ter a mente dele, para que eu e você possa pensar como ele pensa. Nós cremos, meus irmãos, que até quando Cristo esteve encarnado aqui, andando com os discípulos, ele mesmo falou que ele estava preocupado com os negócios do Pai, e ele chamava os discípulos a pensarem, a agirem acima de um plano natural. Resumindo, meus irmãos, a nossa tendência é puxar Jesus para baixo, e parece que Jesus está nos puxando para o nível e a realidade dele. É por isso que nós precisamos de uma nova vida, nascer de novo. Várias vezes Jesus fala: não compreendeis ainda? Porque sois duro de coração? Porque para nós compreendermos algo que é natural, nós não temos dificuldade, meus irmãos. Mas para olharmos para algo num nível mais alto, e como Deus vê, nós vamos precisar da fé. Nós vamos ter que ver com os olhos da fé. Então, o texto de Mateus 20 diz assim: então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Presta atenção: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós.
Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amados, se você puder ficar com a sua Bíblia aberta aí, eu queria compartilhar algumas coisas aqui com vocês. Quando nós olhamos para esse momento, nós sabemos que aqueles homens, caminhando com Jesus por um tempo, não tinham a real noção de certas palavras, de coisas que Jesus trazia a eles. E eu quero dizer a você, amados, as coisas do Senhor não podem ser compreendidas com o nosso intelecto, com a nossa mente natural, mas nós precisamos da revelação de Deus nas nossas vidas. Isso nós vemos lá em Efésios, que nós precisamos orar para que Deus Pai conceda o espírito de revelação no pleno conhecimento dEle, para podermos conhecer o chamamento. Então nós entendemos que estes homens, andando com Jesus, eles ainda olhavam muitas coisas de maneira natural, ainda olhavam muitas coisas dentro do plano natural do homem. E aqui nesse momento não foi diferente. Nós conhecemos isto, dentro desse sistema do mundo. Eu e você podemos perceber, meu irmão, minha irmã, que o QI, o que indica, muitas vezes funciona nesse sistema do mundo. Se você tiver uma pessoa influente, essa pessoa pode ser uma ponte que te leva até um lugar. E aqui nesse texto, essa pessoa a quem se tornou uma ponte foi a mãe de 2 discípulos. Eu tento imaginar, queridos, esses 2 discípulos, um olhando para o outro, falando assim: ei, pede para a mãe. Pede para a mãe ir lá falar com o mestre. Pede para a mãe ir lá conversar com ele. Ele tem falado que está chegando a hora. Ele tem falado sobre o reino. Pede para a mãe e pedir para Jesus. E queridos, nós vemos que ela vem. E como que ela vem? Adorando. Diz que ela o adorou. E quando ela adorou, diz que pediu-lhe um favor. E Jesus diz: o que queres? Pedes. Ela falou: eu quero que quando você está ali, manda que no teu reino sente um à tua direita, um filho meu à tua direita e o outro à tua esquerda. Ah, queridos, seria a mesma coisa de uma mãe ir até o rei de um reinado e falar assim: poxa, eu quero te pedir um favor. Coloca um filho meu aí, nessa posição, nesse trono ao lado, um de um lado, o outro do outro. Queridos, deixa eu te dizer, isso pode funcionar dentro de um plano natural, mas Jesus está ensinando aqui: não funciona. Isso não funciona na questão do reino de Deus. Aonde eu quero chegar com isso que eu estou compartilhando com você, que está me acompanhando aí, meu irmão, minha irmã? Sabe, queridos, não existem atalhos, não existem caminhos, não existe outro que pode levar eu e você ao Pai, que pode levar eu e você
há um lugar em Deus. Nós podemos até usar de uma adoração para buscarmos os interesses próprios. Esse caminho não funciona. Querido, existe o caminho do homem, mas o caminho de Deus é diferente do caminho do homem. E por que eu compartilho isso com você? Querido irmão, irmã, o caminho pelo qual as coisas de Deus fluem, o caminho pelo qual o plano de Deus opera, é um caminho ao qual eu e você precisamos realmente nos submeter, eu e você precisamos realmente nos colocar, eu e você precisamos realmente obedecer. O caminho do homem é diferente do caminho de Deus. Se você olhar para o texto, diz que quando a mãe pede para Jesus isso, para aqueles dois irmãos, diz que os outros 10 se indignaram com os dois. E Jesus pega dentro dessa situação e ele começa a ensinar, ele começa a trazer o alinhamento, ou seja, olha o que Jesus diz, no verso 25, então Jesus chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos povos dominam, sabeis que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Sabe o que ele está falando? Ele está falando assim, vocês sabem como funciona o sistema, vocês sabem como o sistema funciona, vocês conhecem isso, e Jesus está dizendo, isso não funciona no reino dos céus, isso não funciona no caminho ao qual eu vim estabelecer. Ele disse assim, verso 26, não é assim entre vós. Não existe, não tem como. Jesus, me dá a chave. Jesus, o Senhor sabe, eu estou tentando aqui. Eu venho te dizer nessa noite, não funciona pedir para a mãe, no reino dos céus. No reino dos céus, eu e você precisamos ser um servo, eu e você precisamos nos humilhar, eu e você, para sermos grandes, precisamos servir. É diferente, o caminho de Deus é diferente. Eu quero ler lá em Lucas 10 com você. Lucas 10, 30. A parábola do bom samaritano. Presta atenção nisso. Olha o que diz. Lucas 10, 30. Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retirando-se, deixou semi-morto. Certo homem, olha Jesus contando a parábola, certo homem estava em Jerusalém e desceu para Jericó. O que acontece? No caminho, nesse caminho da descida, veio os ladrões, roubaram, o maltrataram, espancaram, e o que acontece? Deixando o semi-morto. Eu quero mostrar isso aqui para você, um paralelo com aquele texto que nós lemos. Qual texto? De que não existe outro caminho.
Não adianta pedir para a mãe. Não sabeis o que pedis, foi a resposta de Jesus. Pedidos errados geram respostas erradas. Pedidos certos vão gerar em mim e em você o caminho correto, as respostas certas. Então, esse homem descendo, diz assim, verso 31, casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. Um sacerdote desceu pelo mesmo caminho de Jerusalém para Jericó. E vendo, passou longe. Aí diz assim, verso 32, perdão. Semelhantemente, semelhante ao sacerdote, um levita descia por aquele lugar. E vendo também passou longe, pelo mesmo caminho. Então, um homem desce de Jerusalém para Jericó, e vem ladrão e espanca, e ele fica quase morto. Aí diz que desce um sacerdote pelo mesmo caminho, e desce um levita pelo mesmo caminho. Sabe o que isso significa para mim e para você? Deixa eu compartilhar algo aqui com você, presta atenção nisso. Isso daqui é uma figura da queda do homem. O homem saiu de um lugar, da presença de Deus, e ele desceu, ele caiu. E aquele que veio para roubar, matar e destruir, veio para arrebentar, deixando esse homem semi-morto. Por que semi-morto? Porque ele tem a vida da carne, mas não tem a vida de Deus. E sabe o que acontece? Veio o sacerdote, só que o sacerdote que veio pelo mesmo caminho. O levita veio pelo mesmo caminho, nascido de mulher, veio em carne, não tinha como. Agora, olha que interessante, e eu termino com este versículo aqui. Certo samaritano, verso 33, que seguia por outro caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele. Sabe o que nós aprendemos aqui, queridos? Aqui fala de Jesus. Jesus veio por outro caminho. Veio como homem, mas para agradar a Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele veio por outro caminho. E o que isso significa para nós dentro disso que nós estamos aqui compartilhando, meus irmãos? Jesus está dizendo para mim e para você, ou eu e você seguimos o caminho de filho, ou eu e você seguiremos o caminho de velha criatura. No caminho da queda, nós não vamos poder manifestar o amor, a obra de Deus através das nossas vidas. E nós podemos até pedir para a mãe, nós podemos até pedir para esse, pedir para aquele, mas deixa eu te falar, esse não é o caminho. Cristo tem o caminho para o seu casamento. Não adianta pedir para a mãe do jeito que você quer o seu casamento. Cristo tem o caminho para as finanças. Não adianta pedir para a mãe uma alternativa, um outro jeito. Não adianta. Esse lugar ao qual Cristo é entronizado é por servir, é por se submeter. Esse é grande, esse é filho, esse carrega dentro dele a natureza daquele que não pode ser medido, do Filho de Deus, a natureza do Pai
opera e age sobre a vida dele. É por isso que nós olhamos lá em João capítulo 15. Se vós permanecerdes em mim, e a minha palavra permanecerdes em vós, vocês darão frutos. Esses frutos glorificarão ao Pai que está no céu. Meu irmão, minha irmã, se nós permanecemos nesse caminho, se nós buscarmos não os caminhos alternativos, mas se nós realmente reconhecemos pela fé, se o Senhor declara, se o Senhor disse, eu vou viver, eu sou o que o Senhor diz, eu vou viver o que o Senhor declara sobre mim. Sabe, meu irmão, minha irmã, nós precisamos permanecer nele. Não adianta pedir para a mãe, não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. É outro caminho no reino de Deus. Não adianta querer viver igreja pedindo para a mãe. Nós estamos reunidos no nome dEle. Nós precisamos estar firmados nele. Sabe, querido, Jesus não veio trazer uma religião. Jesus não veio consertar. Jesus veio trazer aquilo que havia se perdido. Jesus não veio trazer uma ideia, na religião cristã é assim, não. Sabe o que ele está dizendo? Desde o princípio foi assim. Mas o homem, ao cair, ele precisa ser aceito pelos homens, então ele quer exercer domínio, ele quer posição, ele quer reputação. Não será assim entre vós. É inaugurado um novo tempo, uma nova vida. E nessa nova vida, o grande não é o que tem posição, mas é o que serve, é aquele que reconhece como o reino funciona. O homem perdeu-se do seu propósito, então ele quer esses caminhos alternativos, ele quer pedir para a mãe, ele quer adorar para que algo aconteça, mas não, você tem que adorar, mas a minha e a sua adoração não é um pedido segundo nós queremos, a minha e a sua adoração é uma entrega segundo o Pai deseja. Eu quero encerrar dizendo a você, o apóstolo Paulo diz assim: sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, até que o Filho seja formado. Sabe o que nós aprendemos aqui, meu irmão, minha irmã? Cristo precisa ser formado dentro de cada um de nós. Uma parte, a parte de Cristo, que cada um de nós carregamos, precisa ser formado por completo. O Filho de Deus, a maturidade de Cristo em nós. E isso fala desse reino, desse caminho, que fala do caminho do Pai, que fala do reino, do governo. Cristo em nós, a esperança da glória. Esse Cristo em nós, esse Cristo que não vai por outro caminho, mas vai pelo caminho correto.
não busca o caminho pelo qual se pede para a mãe, mas busca o caminho que é do agrado do Pai. O caminho que fala do coração, do desejo e do sentimento que o Pai tem. É esse o caminho que eu e você devemos buscar. O caminho de conhecer. Nós perecemos pela falta de conhecimento, de fazermos aquilo que é o caminho, a vontade de renovarmos o nosso pensamento. Por isso que eu declaro a você, Cristo nos chama a pensar como Ele pensa, a ver como Ele vê. Eu quero encerrar dizendo a você, meu irmão, minha irmã, não tem outro caminho, não tem algo alternativo. Ou Cristo é o Senhor, ou a mamãe vai ser a senhora. Ou Cristo é a verdade, ou você está preso na sua verdade, porque a verdade de Cristo nos liberta. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu citei a minha experiência. Por quê, meu irmão, minha irmã? Porque em nós enfrentamos essa luta contra a carne. E eu conversando com uma pessoa que não é dessa cidade, de outra cidade, eu tendo um tempo de comunhão, depois quando essa pessoa foi embora, eu falei assim, poxa, é tão legal ter amizade e relacionamento com essa pessoa, mas por um instante eu pensei, será que é porque eu ainda, quando eu tenho oportunidade de férias, eu vou lá com a minha família para a casa dessa pessoa? Por um momento eu fiquei pensando, será que o amor, o carinho e o respeito que eu tenho por essa pessoa é manipulador? Por causa daquilo que ela me proporciona? E aquilo me fez refletir e pensar, eu falei assim, poxa, como falta pureza dentro de nós. Jesus te amou e me amou, quando aí você não tinha nada para oferecer, muito pelo contrário, o que nós oferecemos para Ele, foi a morte mais terrível, porque Ele levou o meu e o seu pecado. Ele entregou toda a sua vida, quando você e eu não tinha entregado 1%, não tinha entregado nada a Ele. Ele veio para servir. E às vezes nós amamos, por quê? Porque aquilo tem um retorno, porque isso está na hora de Cristo crescer e ser formado dentro de cada um de nós. Não adianta pedir para a mãe, não adianta. No reino de Deus, as coisas se sucedem de maneira segundo a vontade do Pai, segundo o coração do Pai. Eu quero orar com você. Se você está aí me acompanhando, e você sabe, só existe um caminho, só existe uma verdade, só existe uma vida, e ela se chama Jesus Cristo. Aquele que se entregou por você, aquele que se entregou por mim. Você precisa tomar a sua decisão. Você precisa fazer a sua entrega. Mas o que eu ganho com isso? Deixa eu te falar. Ainda que você tenha benefícios, não é esse o caminho. Sabe o que eu ganho com isso? Uma vida que não é mais pautada em mentiras, em enganos, que não é mais fantoche, mas uma vida que está apontando uma vida eterna, uma vida que não é parada aqui, é parada ali, mas é uma vida que nada e ninguém, nem a morte pode pará-la. É isso que você recebe através do sacrifício de Jesus. Pai, eu quero orar por cada uma dessas vidas que me acompanham,
que estão aí nos seus lares. Senhor, nós sabemos que não existe outro mediador entre Deus e os homens. Não existe uma mãe que pode pedir algo para nós. Não existe ninguém. Mas é você, Senhor Jesus. Você é a verdade. Você é a vida e o caminho que nos leva ao Pai. Por isso nós reconhecemos mais uma vez nessa noite, nesse momento, que sem Ti não há como. Nós rendemos nossos corações e declaramos eles como servos do Teu senhorio, Senhor Jesus, reconhecendo que a Tua palavra, a Tua vida é a verdade para nós. Por isso, Senhor, no nome de Cristo Jesus, nós queremos viver família, como Cristo ordenou, igreja, como o Senhor ordenou, tudo segundo o Senhor estabeleceu. Que venha a nós o Teu reino, que seja feita a Tua vontade aqui na terra como é nos céus. Pai, eu quero orar, Senhor, estendendo, Senhor, sobre a Sua igreja, e pedindo a Ti, ó Pai, conceda-nos espírito de revelação, no conhecimento do Senhor, na revelação do Senhor, e tudo que resiste, tudo que é contrário em nós, ao qual ainda Cristo não teve primazia, nós declaramos a queda, e declaramos Cristo formado em nós, para a honra e glória do Teu nome, Senhor Jesus. Nós oramos e Te agradecemos, que o Senhor possa atrair e convencer esses corações, em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Sabe, meu irmão, minha irmã, eu vou dizer algo a você. O Evangelho nada mais é, a palavra de Deus nada mais é do que a revelação do pensamento de Deus sobre o homem, do propósito de Deus sobre o homem e do propósito do homem segundo Deus. Essas são as boas novas. O Antigo Testamento era o homem tentando cumprir uma lei, mas não realizando essa lei, porque ele não conseguia na sua própria força. É o homem caído não alcançando na sua força. Mas agora nós percebemos, Deus providenciou o caminho para cada um de nós. Que Deus te abençoe, que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a consolação, a comunhão do Espírito Santo, te faça lembrar de que não existe alternativas, mas que você deve buscar pelo Pai, pela vontade de Deus Pai. É esse o desejo do meu e do seu coração, agradar somente a Deus Pai. Que Deus te abençoe, uma semana abençoada, que você e a sua casa estejam guardados e protegidos, para a honra e glória do nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Fiquem todos na bênção do Senhor Jesus, em nome dEle, amém.